boa tarde. Nós estamos aqui para este momento tão importante de lembrarmos tudo que Cristo sofreu por nós. As palavras que Ele falou ali na cruz. Quando nós olhamos as Escrituras, lembrando daquilo que ontem nós meditamos, Jesus no Getsemane, Ele é preso, como nos descreve os textos a seguir, em todos os evangelhos, e os acontecimentos que vão sucedendo. Jesus é levado ao Sinédrio, nos diz no capítulo 26, a partir do versículo 57, diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Eles estavam ali para julgar a Jesus. Um julgamento que não foi seguindo todos os trâmites normais. Um julgamento tendencioso. Aquele momento ali, nenhum dos discípulos estava mais com Jesus. E agora ele estava diante dos seus algozes. Jesus se prepara para o momento mais difícil. E ao romper do dia, diz o capítulo 27, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Jesus então vai até Pilatos e nós sabemos que Pilatos ali naquele momento manda trazer então Barrabás, liberta Barrabás e condena a Jesus Cristo. A multidão aclama para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Jesus é entregue aos soldados. No capítulo 27, versículo 27 diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na mão, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A partir daí, segue-se a crucificação, e é o que nós veremos durante esse culto. Cada palavra que Jesus foi dizendo, as 7 palavras da cruz. Lembrando que Cristo foi crucificado e da hora sexta até a hora nona houve trevas, diz a palavra de Deus. A hora sexta é o meio-dia, porque para o judeu o dia começa, a primeira hora é às 6 horas da manhã. Então, a hora sexta é ao meio-dia e a hora nona às 3 da tarde. O culto que vamos, nesse momento, prestar ao Senhor e toda lembrança, se refere a 7 palavras que foram ditas nesse período. Houve trevas. E às 3 da tarde, Cristo entregou o seu Espírito. Portanto, eu quero convidar a você, a cada oração, a cada palavra que vai ser falada pelos irmãos que gravaram aí os vídeos, a cada música que vai ser cantada, que também os irmãos participaram, que Deus possa nos abençoar e possamos refletir em tudo isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz a todos, muito bom estar com vocês, participando desse culto, e que Deus nos abençoe. Que possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, nessa sexta-feira, chamada Sexta Paixão, que nós lembramos, o mundo quase todo, a parte, lembra do sacrifício de Cristo, e nós aqui estamos para recordar um pouquinho as palavras de Jesus na cruz. A primeira palavra de Jesus na cruz, que nós estaremos falando rapidamente, em Lucas 23, 34, a primeira parte do verso, que diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
olhando para a cruz, olhando para esse momento que Jesus vivia, o que nós vamos observar, um momento de tristeza, um momento de agonia, um momento de sofrimento. Mas o que aprendemos na palavra é que, na realidade, este momento é um momento glorioso, é um momento de vitória, um momento vitorioso para o povo de Deus. Porque Jesus, aqui na cruz, ele está se entregando, não por causa dos malfeitores, não por causa dos romanos que o levaram à cruz, não por causa dos governantes ali, tal das autoridades. Mas Jesus está indo para a cruz por amor a mim e a você. E está indo para a cruz pelo meu e seu pecado. Adão e Eva pecou e esse pecado chegou até nós. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus precisava de receber um sacrifício perfeito, que eu e nem você, nem nenhum ser humano poderia oferecer. Aí Jesus, desde a sua glória, vem aqui à terra para oferecer esse sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus, para que esse sacrifício pudesse ser agradado a Deus, agradar a Deus, para satisfazer a justiça de Deus. E o que nós percebemos é que Jesus vai para a cruz se realizar aquela obra magnífica, a obra maravilhosa de redenção. Ele vai para a cruz para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Eu gostaria que você olhasse para a Bíblia, para o texto, com esse olhar de gratidão, que Jesus foi para a cruz para perdoar o seu e o meu pecado. E ali na cruz ele olha para as pessoas e Jesus dá algumas palavras maravilhosas, palavras de esperança, palavras, sabe, que podia dar razão para aquelas pessoas existirem. Jesus olha para os ladrões, olha para os malfeitores, olha para todos em volta, olha para aqueles que estão maltratando. Jesus vira para Deus e fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus aqui, ele vai liberar perdão. Jesus vai pedir a Deus: oh Pai, perdoa-os porque esses não sabem o que fazem. E Jesus na cruz, ele está perdoando não só esses aqui. Jesus, com o gesto de morrer na cruz, ele está perdoando o meu e os seus pecados. O pecado da humanidade, desde Adão até a última geração que vier. Jesus carrega na cruz todos os nossos pecados. E nós precisamos nos arrepender, entregar nossa vida a Jesus. Que Jesus vai perdoar nossos pecados, vai encher nosso coração de alegria, vai nos dar esperança de vida eterna. Porque Jesus ressuscitou, subiu ao céu, foi preparar um lugar para mim e para você, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna, um lar celestial. Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com o hino 71, contrição e confissão. Louvemos ao nosso Deus, vamos pedir perdão, assim como Cristo declarou perdão na cruz por nós. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos seus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, e ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem
coração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe com o seu perdão. Amém. As 7 palavras da cruz. A segunda palavra é salvação, no sentido de esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A segunda palavra da cruz foi salvação. Quando aquele que estava crucificado à sua direita, vendo o exemplo de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, rogando ao Pai que perdoasse os seus executores, isto lhe toca o coração. E ele, então, arrependido, se dirige a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E Jesus se dirige a ele, dizendo: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa! Aquele homem que vivera a vida toda à margem da lei, como transgressor da lei, roubando e matando pessoas, vivendo toda a sua vida no crime, na última hora ele se arrepende, na última hora ele é salvo e na última hora ele recebe de Jesus a garantia de que desfrutaria com ele do paraíso. Isso mostra que a salvação não é pelas obras, não é pelo mérito. A salvação é uma dádiva gratuita de Deus pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Como sabemos, o Senhor Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Ali estava ele humilhado em todos os sentidos e ainda mais contado entre 2 transgressores. Justo ele que nada fez para merecer estar ali naquela cruz. E é nessa condição que se trava uma breve discussão entre os 2 ladrões e Jesus. O primeiro ladrão, ao falar com Jesus, é um modelo do sujeito incrédulo, rebelde, zombador. Blasfemando, ele se dirige a Jesus com palavras semelhantes às daquelas que em terra blasfemaram. Como que concordando com eles, diz: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Esse modelo de falar é bem semelhante a alguns setores do cristianismo moderno, pois trata Cristo de um modo bem desafiador. Se tu és o Cristo, faz isto, e isto também. Como uma certa pessoa disse recentemente: se o teu Deus não funciona, então troca de Deus. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Notemos aqui algumas coisas muito importantes e interessantes que ele fez. Repreendeu o ladrão blasfemador, demonstra temor de Deus, reconhece que Jesus é o próprio Deus, reconhece que merece estar naquela condição por causa dos seus atos, demonstra confiança na inocência de Jesus. Mas, pelo visto, ele não quis seguir os ensinamentos de Jesus. E aqui vemos onde ele chegou. Assim também, muitos hoje estão longe dos caminhos do Senhor, desviados da verdade que ouviram e aprenderam, mas não quiseram seguir. É impressionante a quantidade de crentes desviados vivendo nas ruas, nas drogas, nos crimes, nos presídios. Mas nesse dia ele reconheceu Jesus, lembrou-se das mensagens, dos sinais, das vidas transformadas, das maravilhas que ele falou e fez. E então é tocado pela graça majestosa de Deus e diz para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. É um pedido humilde e simples que o Senhor o leve para o seu reino eterno. Ele não pediu a libertação da cruz, uma bênção terrena, como fizera o primeiro ladrão.
mas pede a bênção da salvação eterna e recebe. A consoladora resposta de Jesus no versículo 43 é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está cumprindo uma promessa que ele fizera: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Ele dá a certeza do que diz. Não é um talvez, um dia, num lugar indeterminado, mas é hoje, verdadeiramente estarás comigo. Aprendemos aqui pelo menos 4 lições fundamentais acerca da nossa salvação. A humildade representada perante o Salvador. Encontramos esses 2 tipos de pessoas falando com Jesus: o incrédulo, blasfemo e endurecido pecador, tristemente destinado ao inferno de fogo, e o pecador arrependido, confesso, pronto para receber a salvação eterna. De qual dos 2 grupos você faz parte? O grande amor de Deus pelo pecador arrependido. O Senhor não disse palavra alguma para o primeiro ladrão. Este não obteve resposta alguma do Senhor. No entanto, o pecador arrependido, alvo do amor e da graça divina, recebe de Jesus a certeza da salvação. Que grande e sublime amor o Senhor tem por todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Se você está com o coração duro, busque o lugar de arrependimento no Senhor. O perdão incondicional após a confissão sincera. O Senhor não fez menção alguma da vida pregressa desse homem. Não houve nenhuma acusação ou exigência. Ele foi sincero em sua confissão e recebeu o perdão incondicional do Senhor. Não importa quais sejam os seus pecados, não importa como você se encontra hoje, confesse com sinceridade os seus pecados e creia que o Senhor lhe perdoará todos os pecados. A certeza da vida e da morte eterna. O Senhor Jesus deu a certeza para aqueles homens de que após a sua morte, ele estaria com Jesus no paraíso. Não há um tempo antes dele ir para o céu. E também não há um lugar antes do céu. Essa é a nossa certeza de que assim que formos chamados, estaremos com o Senhor na glória celestial. Mas assim como o céu é uma certeza para o crente, mas os incrédulos está reservado fogo eterno. Conforme Mateus 25, versículo 41, se o segundo ladrão arrependido foi salvo, o que resta para o primeiro ladrão, blasfemo e endurecido do seu pecado? Obrigado, Deus, por esse dia, ó Pai, que o Senhor nos concede. Dia esse, ó Pai, ao qual nós relembramos a morte de Jesus naquela cruz, ó Deus. Ó Pai, foi um dia de sofrimento, Deus, ali para Jesus. Mas, ó Deus, foi um dia que nos trouxe a esperança, ó Deus, de vivermos uma vida eterna com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse grande amor do Senhor para com as nossas vidas, Deus. Louva, Pai, por este amor. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Até agora já vimos 2 palavras da cruz de Cristo, que foram perdão e salvação, esperança. Veremos agora a terceira palavra, que é solidariedade. São essas 3 primeiras palavras que revelam para nós o amor e a compaixão de Cristo para com as pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias e ler lá em João, capítulo 19, versículos 26 e 27, que diz: Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mas por que falar de solidariedade ao olhar para esse texto, para esses 2 versículos? É importante vermos que aqui Jesus cumpre 2 mandamentos, né? E o primeiro desses mandamentos é cumprido no versículo 26, onde Jesus ele
cumpre o mandamento de Êxodo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Acredita-se que Maria já era viúva nessa época, porque não temos mais citações, José não se faz mais presente nos textos bíblicos desde o momento do nascimento de Cristo. Então, nesse momento, Jesus, ele dirige uma palavra de consolo para aquela mulher que o criou, que o gerou, que o trouxe à vida nessa terra. E Jesus, ele para e se preocupa com o futuro de sua mãe. Ele se preocupa em cuidar da sua mãe, porque honrar ao pai e à mãe não é simplesmente dizer belas palavras, não é simplesmente ter respeito, mas é amar, é cuidar, é se preocupar. Não importa se eles são novos, se eles são mais idosos, é em todo tempo, mesmo quando você está em dificuldade, você para e se preocupa com eles. Você cuida deles, assim como eles cuidaram de nós quando éramos pequenos, quando éramos bebês, crianças. Agora nós, filhos, à medida que os anos se passam, vamos tendo a oportunidade de retribuir este cuidado, de também cuidarmos dos nossos pais. E o segundo mandamento que Cristo cumpre é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 19, versículo 19 e Mateus 22, versículo 39. Jesus ali, no momento de grande angústia, no momento da sua morte, ele não olhou para si mesmo, ele parou e olhou para as pessoas ao seu redor. Ele não foi egoísta como nós muitas vezes somos, olhando para a nossa vontade, olhando para os nossos problemas, para as nossas preocupações e nos colocando maiores do que os outros, colocando para as nossas dificuldades, que os nossos problemas são maiores do que os das outras pessoas. Não. Ele parou e olhou para as outras pessoas. Ele se preocupou com o próximo. Ele se preocupou com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele se preocupou com aqueles que precisavam de ajuda. O que Cristo fez foi o maior exemplo de altruísmo que poderíamos ter. Jesus, ele nos dá uma grande lição. Jesus, ele nos mostra que precisamos nos preocupar com as pessoas ao nosso redor. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós passamos por dificuldade, as pessoas ao nosso redor também passam. Se nós temos problemas, as pessoas ao nosso redor também têm. E nós precisamos ajudá-las. Muitas vezes, a solução para o problema de uma pessoa está com você. Às vezes você tem a capacidade de ajudá-la a passar por um momento difícil. Nós precisamos ajudar o outro porque nós podemos ajudar o outro. Não porque nós vamos receber algo em troca, não porque isso vai satisfazer o nosso ego e podemos dizer, eu pude ajudá-lo. Não, mas você ter a capacidade de ajudar alguém é motivo suficiente para que você ajude alguém. Gálatas 6, versículo 10, parte B diz: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Lá em Gálatas 5, versículo 14 diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ali na cruz, no alto de todo o sofrimento, ele parou, ele se preocupou com sua mãe, se preocupou com seu amigo, ele se preocupou com as pessoas. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Essas duas frases, essas duas falas demonstram toda a solidariedade de Cristo, toda a compaixão de Cristo, que mesmo ali no maior momento de sofrimento, parou e se preocupou com o próximo, se preocupou com as pessoas. E nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Deus nos colocou aqui para nos usar. Então que nós nos deixemos ser usados por Deus e sejamos solidários uns aos outros. Amem ao próximo como vocês amam a vocês mesmos. Que Deus nos abençoe. Mesmo
encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Meus pais e irmãos, hoje eu tô aqui para falar sobre a quarta palavra da cruz, que é a palavra de humanidade/angústia. Em Mateus 27:46 está escrito: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra da cruz foram as palavras de angústia, desespero e desamparo quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós e carregou todos os nossos pecados no madeiro. Deus precisou punir o seu único filho por conta dos nossos pecados. O sol apagou o seu brilho diante dessa tragédia do pecado. O Pai não pôde amparar o seu filho para amparar a você e a mim. Jesus foi desamparado na cruz para que você e eu fôssemos amparados por toda a eternidade. Jesus já estava crucificado há cerca de 3 horas, sofrendo seus últimos momentos na cruz. Ele demonstrou um misto de dor e aflição, citando as palavras do Salmo 22:1, e cumpriu o que havia sido profetizado em Salmo 69:21. Ele foi traído por Judas Iscariotes, preso de madrugada, quando estava orando no jardim. No entanto, mesmo sofrendo tanto, Jesus não deixou o Pai. Ele disse: Deus meu, mesmo sofrendo o maior de todos os sofrimentos que alguém sofreu, e até sentindo-se desamparado, como ele estava, mesmo estando só e aflito, em meio às trevas que cobriam a terra e pregando na nossa cruz, ele ainda referiu Deus dessa forma: Deus meu, ou seja, Tu és o meu Deus. Ele sabia que depois de tudo aquilo que ele estava passando,
que depois de seu sofrimento, ele iria ressuscitar e seria recebido na glória celestial. Amém. As 7 palavras da cruz de Cristo. Em quinta palavra, sacrifício, agonia física. João 19, 28 e 29. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. A quinta palavra da cruz foi a palavra de agonia física de Jesus. Quando ele diz, tenho sede, sofrendo dores, sofrendo câimbras, sofrendo sede atroz, em vez dos homens ajudarem seu sofrimento dando-lhe água, deram vinagre para provocar ainda mais a sua dor e o seu sofrimento. Ali na cruz, Jesus sofreu fisicamente. Ali na cruz, Jesus
sofreu moralmente. Ali na cruz, Jesus sofreu espiritualmente. E ali na cruz, Jesus morreu substitutiva e vicária. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus pescadores. Assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. E aqui, no único momento em que ele expressou a sua sede, ao invés de água, lhe deram vinagre para beber. Como gostaríamos de estar ali para dar-lhe água e ajudar a amenizar seu sofrimento. Mas deram-lhe vinagre, que é amargo, azedo e não sacia a sede de ninguém. Lembre-se sempre disso. Ele é a água da vida, morreu com sede por nossa causa. Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O seu sofrimento foi real. E não foi somente um sofrimento físico, mas principalmente espiritual, por causa dos pecados que ele levou sobre si. A pergunta que paira no ar é: e nós, do que sentimos sede? De Deus ou do pecado? Da santidade de Cristo ou da maldade e corrupção? Ou ainda, o que pode saciar nossa sede? Onde temos buscado saciar nossa sede? Nas águas vivas que Jesus nos oferece gratuitamente, ou nas águas amargas que esse deserto da vida oferece por um preço tão alto? Jesus pagou esse preço altíssimo para salvar a nossa vida, e o mundo cobra o mesmo preço por uma vida de pecados, pois o salário do pecado é a morte. Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Ele padeceu isso tudo em nosso lugar, somente para nos salvar, pois ele nos ama. Senhor Deus, nosso Pai, que está no céu, em todo lugar que é invocado o teu santo e glorioso nome. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nesse instante, ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Pai, porque um dia o teu Filho veio a essa terra, sofreu, foi humilhado e foi crucificado numa cruz. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Te louvamos, ó Deus, por essa dádiva. Te louvamos, ó Deus, por essa tão maravilhosa bênção a favor de nós. Louvamos o teu nome, ó Deus, por teu grande amor, por tudo que o Senhor é e que o Senhor faz por nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o teu Filho, ele não está no túmulo. Ele está à destra do Senhor, Pai, sendo nosso advogado, intercedendo por nós, pegando as nossas causas e nos abençoando, ó Pai, com teu poder, com a tua graça. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra está consumado. Em João 19:30, a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Para que nós possamos entender essa situação de estar consumado, essa sexta palavra de Jesus na cruz, é interessante a gente reportar o escrito de Paulo aos Romanos, em Romanos 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, o homem passou a ter então uma natureza terrena, culpada, condenada à destruição eterna, que é a morte espiritual. Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. O que é a morte?
é uma eternidade longe de Deus. Existe um livro cristão com o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. E ele tem tudo a ver com essa palavra está consumado. Jesus ali, quando declarou está consumado, ele declarou a vitória sobre a morte. A sexta palavra da cruz foi a palavra do triunfo e da vitória. Quando ele diz está consumado, no grego é uma única palavra, tetelestai, que significa está pago. Aqueles que creem em mim não devem mais nada. Ali Jesus estava quitando a nossa dívida. Ali Jesus estava pegando o escrito de dívida que era contra nós, anulando, rasgando e encravando na cruz, dizendo: aqueles que creem em mim não devem mais nada, seus pecados estão perdoados, suas dívidas estão quitadas. Agora eu estou abrindo um novo e vivo caminho para o céu. Agora eu estou pagando a dívida daqueles que não podem pagar a sua dívida com Deus. Eu estou adquirindo para eles a eterna redenção. Que verdade bendita é esta, de que a nossa redenção foi consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Que o Senhor Jesus faça morada no seu coração. E que a tua vida seja repleta do amor do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias. Porque Ele é o nosso Senhor Jesus. E Ele faz tudo para acalmar o nosso coração, para que nós sejamos bênção nas mãos dEle. Em nome do Filho amado Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Em nome de Jesus, nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, porque tu és santo, és maravilhoso. Rendemos louvores a ti, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável,
Aleluia. Que a graça redentora do Senhor esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. A sétima palavra da cruz é uma palavra de entrega, baseado no texto de Lucas 23:46, que nos diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aqui, Cristo está entregando o seu espírito. É a sétima palavra, a palavra derradeira, a última palavra. Cristo expressa aqui que ele estava entregando de forma voluntária. Ele não foi forçado. Nada pode deter a Cristo a realizar a obra. A obra dele era uma obra agora de entregar voluntariamente, entregar o seu espírito. Ele entregou o espírito ao Deus e Pai, o mesmo Deus e Pai que o mandara para fazer essa obra. Assim, ele diz ao Pai e entrega o seu espírito. O seu corpo físico é aqui agora derrotado. O seu corpo físico agora é sepultado. Mas Cristo continuou a sua obra, porque esse processo já estava planejado pelo Pai, para que Cristo entregasse a sua vida. Para que a obra continuasse, ele precisava morrer. Como uma semente para nascer, precisa morrer. Cristo assim entrega a sua vida, porque ele foi designado para isso. E ele foi designado morrer para que depois ele ressuscitasse. A palavra de entrega aqui, ela está condicionada à voluntariedade de Cristo. Ele não fez isso de forma impositiva. Ele não fez isso porque foi obrigado. Embora ontem nós vimos Jesus falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ali ele não estava demonstrando uma desistência. Ali ele não estava demonstrando que ele queria ser rebelde, mas ele estava demonstrando que a obra seria muito difícil. Mas ao mesmo tempo, ele está mostrando para nós que o desejo dele é se entregar. O desejo dele é realmente se colocar nas mãos de Deus. Portanto, a última e sétima palavra, ele está dizendo: Pai, eu entrego o meu espírito. Eu quero finalizar. Eu quero, de fato, deixar que tudo possa ser realizado pela sua vontade. Essa palavra mostra também que Cristo, quando ele entrega, ele está aqui abrindo caminho para que ele possa cumprir fielmente todas as coisas, porque ele iria voltar. E aí podemos lembrar daquele cântico: Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar e para nos salvar. Assim como Cristo se entregou por nós, eu quero te convidar: se entregue a Cristo. Deixe todas as barreiras caírem. Deixe Cristo tomar conta da sua vida. Deixe que Cristo seja o Senhor da sua vida. Se entregue à vontade dEle. Se entregue ao desejo dEle para que Ele possa cumprir através da sua vida todo o querer, toda a vontade. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico: Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus com o cântico: Deus enviou. Jesus veio, enviado de Deus por nós. Vamos louvar.
derramado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Vamos orar, louvando ao Senhor por tudo que Ele nos fez, porque Ele morreu na cruz. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue de forma espontânea. Cada gesto de crueldade, cada dor, cada sofrimento que o Senhor sofreu, foi por amor a nós. Nós te louvamos. Te louvamos por cada palavra que o Senhor decretou na cruz. Palavra de esperança, palavra de salvação, palavra de perdão, palavra de consumação e de entrega. Tudo que o Senhor declarou foi para a nossa salvação. Te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos por esse culto, por lembrarmos da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando este culto e eu quero convidar a você. Domingo, 6 da manhã, nós teremos o culto da ressurreição. Participe conosco. Nesse momento, acabamos de lembrar das 7 palavras da cruz, especialmente de meio-dia até às 3 da tarde, o momento da crucificação de Cristo. A partir daí, o momento que Cristo esteve morto, mas Ele ressuscitou, é a mensagem de esperança que veremos no próximo domingo, 6 da manhã. Deus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa. Amém.